A alfabetização é condição de exercício de cidadania. A criança alfabetizada, ela é o futuro adulto que tem condições de reivindicar direitos, de viver de forma a ter os seus deveres cumpridos e, na medida em que é uma criança em condições de exercício de cidadania e um futuro adulto em condições de ter os seus direitos e deveres garantidos, ela com certeza não poderá mais ser alvo de manipulações externas, como é o caso de um país onde as crianças resultam em adultos que não leem e que não escrevem. Escrever, ler e escrever, dá à pessoa adulta a condição de expressão de tal forma que isso a torna mais feliz também. Então, o exercício da cidadania é também um exercício de felicidade. A alfabetização, o conhecimento sobre o que é leitura e escrita, dá à pessoa uma consciência de que a vida nacional plena é uma vida que pode ser vivida de maneira a repercutir na relação com o outro, tornando cada um feliz e criando condições para que o outro, para que se possa estar em relação ao outro numa condição de permitir-lhe também um estado de felicidade. Então, eu considero que a criança em condições de ler e escrever é uma criança mais feliz, é um adulto pleno. Isso é a razão porque eu considero que a alfabetização das crianças deva ser uma das prioridades nacionais. A minha reflexão, na tentativa de responder essa questão, leva em consideração uma característica muito importante do programa, que é a capacitação do professor. Pela capacitação do professor, ocorre um processo de empoderamento dessa categoria profissional, que é a categoria docente. E por esse processo de empoderamento, eu acredito que haverá a possibilidade de recuperar uma coisa que historicamente foi subtraída do professor, que é a sua autonomia, a autonomia do seu fazer docente. E essa autonomia, ela é adquirida porque o professor se apropria das ferramentas teóricas e metodológicas para a sua atividade docente, para a adequada atividade docente. No caso específico do professor que alfabetiza, esse professor, ele lança mão dessas ferramentas na relação direta com o seu aluno, porque ele vê as necessidades do seu aluno, a singularidade do seu aluno, as demandas que ele traz, coisa que nenhum material didático, esses materiais que tradicionalmente chegaram às nossas escolas, esses materiais não podem, eles não conhecem os nossos alunos, eles não sabem quais são as suas necessidades. O professor, sim, ele pode, vendo este aluno, tomar decisões adequadas sobre os procedimentos, os encaminhamentos didáticos, sobre tudo aquilo que é necessário para a aprendizagem da escrita. Esse professor empoderado, por outro lado, não pode se colocar no lugar de superioridade em relação aos outros professores da escola, em relação a outras categorias profissionais. Não é disso que eu estou falando. Porque se o empoderamento do professor significar que essa pessoa se coloque num lugar especial, um lugar de superioridade, estaria reproduzindo uma característica que é tão triste, tão forte na sociedade brasileira, que é a desigualdade, a opressão de um pelo outro. Não é disso que nós estamos falando. O professor empoderado é um professor que transforma, é um professor capaz de transformação, um professor que trabalha pela transformação. E alfabetizar as nossas crianças é um processo que certamente trará transformações para a nossa sociedade. Por quê? Há vários porquês, realçando um.
Porque o ato de alfabetizar, na minha compreensão, ele continua sendo o ato mais responsável, o ato mais inteligente, o ato mais criativo, o ato mais amoroso e, por que não dizer também, o ato mais sensível, até então engendrado pela pedagogia, para oferecer à criança, a criança como a representação dos mais jovens da nossa nação, a herança que ela faz jus. E a herança que ela faz jus de respeito a todo o artefato cultural que historicamente vem sendo constituído pela humanidade e especialmente os artefatos escritos. E assim, conhecendo-os, reconhecendo-os, experimentando-os, compreendendo sua lógica, compreendendo que o escrito é um objeto que colabora para a superação dos limites humanos de tempo e de espaço. E assim, ao compreender isso, certamente laços afetivos vão ser desenvolvidos, as experiências cognitivas vão ser ampliadas e, assim, além de ter recebido esse legado, ela será também usuária dessa língua de poder que é escrita e continuará contando suas histórias, já que o narrar oralmente já lhe é inerente, e agregará a essa sua capacidade gestos narrativos escritos e seus gestos leitores. Primeiro, porque é um direito garantido pela Constituição Federal, que prevê que as crianças tenham desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Mas não é só isso. Isso é o ponto de partida. Mas é muito mais por ser uma necessidade. As crianças demandam saber ler e escrever. Porque para ganhar autonomia, o domínio, a apropriação do sistema alfabético de escrita dá às crianças certa autonomia para ler o que quer, na hora que quer, como quer, onde quer, o que precisa, para ter independência para fazer suas atividades escolares. Isso, no meu entendimento, é um salto para a formação do leitor. Inclusive porque a alfabetização é condição essencial para aguçar aquilo que Paulo Freire tanto disse, né? A leitura de mundo. A criança, quando alfabetizada, ela fica mais motivada para participar, para compreender a vida. Eu posso dar um exemplo, por exemplo. Agora no Rio, com um neto meu, nós estávamos procurando uma instituição de táxi, o cara não sabia onde era determinada rua, e ele vinha ali assim, ávido, olhando para um lado e para o outro, e disse, pode parar que é naquela esquina, a rua Silveira Martins. Quer dizer, essa participação no mundo vivido, no meu entendimento, é fundamental para que o sujeito não cresça alienado, no sentido marxiano mesmo da expressão alienado, né? De não se apropriar daquilo que é seu por direito. Por outro lado, e eu acho que isso é essencial, a plasticidade do cérebro das crianças das várias camadas populares é o mesmo. O que não justifica que umas se alfabetizem com celeridade, inclusive, e outras não tenham esse mesmo sucesso, inclusive aquelas que estudam em escolas mantidas pelo governo. Então, no meu entendimento, o Estado deve garantir as condições essenciais para que
todas as crianças que estudam em escolas públicas, elas tenham as condições plenas para ter uma alfabetização muito adequada. E quando eu falo condições, eu me refiro desde o professor, né, a formação, o acompanhamento, a remuneração, até as condições materiais de escola bonita, alegre, né, arejada. Então, é assim que eu vejo. A alfabetização das crianças deve ser uma das prioridades nacionais. E o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa pode contribuir para que esta alfabetização seja uma prioridade cumprida. De que forma? O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa pode contribuir para que a alfabetização das crianças seja uma prioridade cumprida da seguinte forma: precisa ter uma garantia de boa formação para os alfabetizadores. Isso é importante, fundamental. É preciso que cada alfabetizador ganhe uma consciência da importância do seu papel na formação das crianças. É preciso que cada alfabetizador tenha uma consciência da importância da constituição de sua identidade profissional como alfabetizador. É claro que essa consciência ele não ganha sozinho. Isso é resultado de um trabalho coletivo. E nesse sentido é muito importante o papel das formadoras, que é esse grupo que é resultado de um trabalho das instituições de ensino superior, como é o caso da Universidade Federal da Bahia. Esses formadores também devem se dirigir de maneira adequada aos orientadores de estudos, que são esses parceiros que vão atuar entre as formadoras, que representam a universidade, a instituição de ensino superior, que no caso é a Universidade Federal da Bahia. Eles são um grupo que faz a intermediação entre a universidade e o alfabetizador. E sem a ajuda, a contribuição dos coordenadores pedagógicos, sem a contribuição dos coordenadores municipais, sem a contribuição das secretarias de educação e das prefeituras de cada município, este trabalho é inútil. Esse trabalho não renderá. E é preciso que o trabalho renda, é preciso que isso se torne quase que não uma prioridade só, mas uma mania nacional. É isso que o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa pode representar para a garantia do cumprimento dessa prioridade que é a alfabetização das crianças.